fazer a CPI do Master, porque o Hugo Mota na Câmara tem rabo preso. Hoje saiu notícia que a cunhada dele levou um empréstimo do Master de 22 milhões de reais. Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Ele foi quem indicou o Jocildo Gomes lá para a presidência da Amprev, o Fundo de Previdência do Estado do Amapá, que fez um aporte de 400 milhões de reais no Master. O PGR é o Paulo Gonet, que é o ex-sócio do Gilmar Mendes e é amigo do Alexandre de Moraes e estava lá no clubinho do uísque junto com o Daniel Vorcaro em Londres, se eu não me engano, porque são todos eventos. Pois é, Londres. Isso. Então, assim, como é que você avança? Se o Gilmar é capaz de ressuscitar uma ação que ele próprio enterrou 3 anos atrás para blindar o Toffoli contra a quebra de sigilo da empresa dele, que foi aprovada na CPI do crime organizado. Uma ação que era da CPI da Covid, que já acabou. O Toffoli tentou se manter na relatoria, felizmente a sociedade e a imprensa conseguiram pressionar de modo a que ele saísse, mesmo assim, sem se declarar suspeito, etc. E o Moraes usa o inquérito das fake news para retaliar todo mundo, enquanto a esposa tem um contrato milionário com o Master. Então você tem uma casta que se estabelece no poder e que se protege. Você tem uma dificuldade muito grande de avançar sobre ela. Estamos dizendo, então, que a única resposta que temos até agora sobre o contrato da esposa do Alexandre de Moraes é a nota que ela soltou, que a gente já debateu, e só é isso que a gente tem. Até agora ele não falou nada. Então, por favor, Alexandre de Moraes, é só isso que está faltando, né? Pra gente poder falar bem de você, tá? Eu só dou um comentário sobre isso, que às vezes eu vejo editoriais na imprensa falando assim, o tempo todo, né? Porque eu entendo. Máxima vênia, viu? Com todo respeito. Com toda a vênia. Assim, precisa dar explicações. Os ministros precisam entender a ordem republicana. Eles precisam esclarecer e tal. Chega uma hora que já tem tanta informação, já tem tanta evidência, já tem a própria confissão, as alegações que não convencem, etc., que não é mais o período de explicação. É o período de investigação. Já entendemos que temos indícios suficientes, não temos explicações convincentes, elas não serão dadas, e é por isso que precisa ter o quê? Órgãos independentes que avancem contra a vontade dessas pessoas que estão enrolando. Só que enrolar a partir de um cargo de poder em que você não é alcançado e você ainda tem como retaliar as pessoas que ousam avançar nas investigações sobre você e seus familiares, o sujeito fica lá numa posição muito confortável e onipotente. Agora, eu acho que está faltando investigação e está faltando cobrança em vários aspectos, mas eu me pergunto assim, por que ninguém vai atrás do ex-presidente do Banco Central, hein? Que agora tem o cargo mais importante do Nubank? Por que ninguém vai esperar o cara lá na porta e falar assim, escuta, vem cá, vamos conversar aqui. Abre câmera, vamos conversar aqui. O que o senhor fez? O senhor não sabia nada disso que estava acontecendo? O senhor passou 4 anos que ele ficou? Sim. Foi. Depois ele foi reeleito. São 2 e 2, não são? Não, o mandato não é coincidente com o de presidente da República. Então, o presidente indica, o Jair Bolsonaro indicou o Roberto Campos Neto para o Banco Central, ele fica 2 anos durante o mandato do Bolsonaro e mais 2 durante o mandato do Lula. Isso. Que trocou pelo Gabriel Galípolo. E ninguém vai perguntar para o Roberto Campos Neto, ninguém espera ele no lugar onde ele vai. Eu estou cobrando a imprensa, né? Ninguém vai esperar o cara. E a CVM? Que até agora não falou nada. A CVM tem uma responsabilidade gigantesca em fiscalizar. E as empresas de auditoria, que auditavam todo ano o Banco Master, divulgavam, aí os bancos, né, pagam um caderno gigantesco com 25 páginas com o seu balanço e tal, e tem lá a auditoria, ok, os números estão corretos. E aí? Ninguém cobra isso? Estão cobrando na comissão, na CPMI do INSS na semana passada, se anunciou que nessa semana, se eu não me engano é na quinta-feira que vai ter uma votação de requerimento, e aparentemente houve um acordo entre governo e oposição para que vão à CPI os 2 presidentes do Banco Central, o Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo. Então um estava pressionando para que o outro fosse e tal, e chegaram a um acordo, não, então vamos botar os 2. Vamos ver se esse requerimento vai passar e os 2 vão lá dar explicações, e obviamente o governo vai cobrar muito do Roberto Campos Neto, porque fica o tempo todo na CPMI dizendo que a responsabilidade é dele, que quando o Banco Máxima virou Banco Master, era na gestão dele, com o aval dele, etc. E eu acho importante que vá lá. A gente tem que perder essa naturalização. O Brasil tem que parar de naturalizar que as pessoas que ocupam cargos de poder não têm que dar satisfação à sociedade. Tem que dar, tem que ir lá, né? Tem que ser questionado. Agora, inclusive por opositor. Tem o circo eleitoral. Os senadores têm que se preparar, né? Porque normalmente também, quando chega uma autoridade lá, tem a turma que defende
E a turma que deveria se preparar para fazer pergunta com fundamento, com conhecimento Sim. de caso, mostra-se muito incompetente. Muito incompetente. Um ou outro É um que ou tem uma outro. melhor condição, né? Exatamente. Então não adianta também você levar o Roberto Campos Neto, levar o Galípoli lá e cobrar e tal. Escuta, Galípoli, quando você entrou? E aí? Não, e são temas bem difíceis, inclusive quando a gente vê o nível ali dos parlamentares. Então é um ou outro que consegue fazer uma inquirição mais objetiva, mas assim, eles têm 25 assessores. É mesmo. Então, Pode ser assim, burro à eles vontade, têm uma né? equipe. Você contrata pelo menos um assessor que está sendo remunerado aí com dinheiro público, quando não é funcionário fantasma em esquema de rachadinha, que tenha uma experiência, que vá fazer, ou alguém que entende naquela bancada, naquele partido e tal, prepara as perguntas para os parlamentares fazerem. Mas realmente o que mais se vê ali é discussão política, alegação política e um ou outro que faz ali uma pergunta mais objetiva. Mas eu acho que todo esse pessoal tem que dar esclarecimento. É muito ruim quando a gente vê um escândalo estourar e a gente vai rastreando no passado e vê um monte de falhas, um monte de gente que deixou aquela boiada passar até o negócio ficar gigantesco e aí todo mundo, ninguém tem culpa de nada. Você falou da CVM, Comissão dos Valores Imobiliários. Teve um presidente que renunciou por pressões políticas. Depois que ele saiu do cargo, na época que estava tramitando 2 ações envolvendo o Banco Master, entrou o Otto Lobo, que deu 2 votos favoráveis ao Banco Master nas 2 ações. E agora o Lula quis torná-lo presidente, mas diante do escândalo e tal, segurou um pouquinho agora essa nomeação. Mas os membros da CVM estão indo na comissão, tem várias comissões, né? Tem a CPI do INSS, tem a CPI do crime organizado e tem a Comissão de Assuntos Econômicos, que está com um grupo de trabalho sobre o escândalo Master. E aí o pessoal da CVM tem ido lá e os senadores estão questionando e tal, para eles verem não só questão de responsabilidade, que me parece ser menos o objetivo dessa comissão mais econômica, mas o que pode ser feito de diferente para não permitir que aconteça de novo, né? Então, assim, são debates que precisam ser travados. Agora, é preciso encontrar as responsabilidades também. Isso é muito difícil no Brasil. Não, encontrar até é fácil, é difícil responsabilizar e punir, né? Bom, e aí a gente tá lidando agora tá rolando agora que o PT alegando que o Banco Central foi omisso com o Banco Master durante o governo Bolsonaro, que tem tudo a ver com isso que o Tramonta estava falando do Campos Neto, que pouca gente está falando disso. Aparentemente, o PT resolveu falar um pouquinho, né? E, cara, mas mesmo assim, o Banco Central, depois da chegada do... Eu troquei essa ideia com o Haddad quando ele veio aí, que não era exatamente um segredo há um tempo que tinha alguma coisa estranha no Banco Master, que assim, os outros bancos também já vinham falando alguma coisa. O próprio Daniel, ele na verdade, assumiu uma narrativa de que ele era o pequeno lutando contra os grandes, ele era Davi contra Golias, e Golias eram os bancões, e era por isso que ele estava sendo perseguido e tal. Então, não era segredo, né? Estoura agora esse negócio do Banco Master, mas claro que tem gente que sabia e não podia falar por conta do que poderia causar, mas não era segredo. Já tinha mais de ano, inclusive, que já vinha se falando de alguma coisa que estava estranha no Banco Master. Aliás, está previsto para amanhã, pelo menos foi o que tinha sido anunciado, porque essas datas sempre podem mudar, um depoimento do Vladimir, que é o fundador da Oeste Capital, que denunciou o Banco Master ainda em 2022. E ele, no LinkedIn dele, publicou outro dia uma matéria do Lauro Jardim no Globo sobre um outro empresário que teria sido ameaçado pela gangue do Vorcário. E aí ele comentou que, olha, eu fui, mas eu me mantive firme, né? Que quem se deixa intimidar é quem tem rabo preso ou quem é covarde e tal. Ele fez uma postagem ali dura, dizendo que vai na comissão e que vai falar tudo. Eu acho que é a CPI do crime organizado, se eu não me engano. Então, assim, é algo que, pelo menos desde 2022, já tinha gente do mercado que estava apontando. Nós fizemos matéria lá atrás a respeito disso também, do ano passado, mais no começo, no ano retrasado, já não me lembro. Mas, enfim, muita gente do mercado já aponta, tá garantindo lá 140% de retorno, tá, não sei o que, isso aí não dá, é muita coisa. Tem algum esquema, tem alguma mutreta, tem alguma falcatrua.
E o que está se revelando agora é quanta gente que o Vorcaro estava pagando. Agora, o PT aponta para o Roberto Campos Neto, mas aí você tem o PT da Bahia, ligado ao Augusto Lima, que era o sócio do Vorcaro, no Credi Sexta, que é uma origem, porque o Augusto Lima levou esse programa, que é um cartão ali de negócio consignado e tal, para apresentar para o Vorcaro. Ele gostou, e aí foi quando o Banco Máximo virou Banco Master. Então, a oposição aponta para o PT da Bahia. Agora acabou de sair notícia de uma nora do Jacques Wagner, senador do PT, que também recebeu, que estava sendo paga pelo Banco Master, para uma empresa dela, para um outro negócio. Aí está alegando, não, que é um contrato normal e tal. A quantidade de familiares de políticos que estavam recebendo dinheiro do Banco Master, negócio incrível. Então, assim, o Mota é a cunhada, o Jacques Wagner é a nora. Tudo em contrato normal. E tudo normal. A esposa do Alexandre de Moraes, a contrata advocatícia. E você tem que acreditar no Brasil nessa multiplicidade de coincidências, né? São incríveis as coincidências. Um caso muito engraçado, eu estava falando hoje, só para a gente rir um pouquinho, é o caso do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que eu falei que ele indicou lá o Jocildo Gomes, presidente da Amprev. Aí a Polícia Federal foi fazer uma operação de busca e apreensão agora no endereço do Jocildo Gomes, que é o apadrinhado do Davi Alcolumbre lá nesse fundo que fez o aporte de 400 milhões de reais no Master. Aí ele não estava em casa, coincidência. E a polícia não conseguiu pegar o telefone dele. Quando ele voltou para a residência, ele disse que ele tinha ido fazer exercícios. Aí eu mostrei a foto dele, assim, aí você vê que tá... Olha o shape aí do Jocildo, dá para acreditar que ele estava fazendo exercício e tal. Aí tem os investigadores suspeitos, é a notícia que saiu hoje no Metrópolis, e ele ele mandou o celular, ele deu o celular para um amigo, e aí alegou que tinha uma rachadura na parte traseira e por isso que ele deu o celular e tal, e aí foi entregue depois. E há uma suspeita de que houve um vazamento para que ele soubesse da operação. Então, assim, são muitas coincidências que você tem que acreditar, que o cara saiu para fazer exercício na hora da batida policial, que ele entregou o telefone porque estava com uma rachadura, entende? Exatamente naquele dia. E houve uma ligação de um procurador lá local para a esposa dele 18 minutos antes da batida, e você tem que acreditar que não foi para avisar que ia ter a batida, porque não recebeu a informação de Brasília, porque, assim, você é convidado a ser um idiota diariamente, essa que é a verdade. Ô Felipe, depois da decisão do Supremo de manter a prisão do Vorcaro, a prisão preventiva do Vorcaro, passou-se a se falar muito numa delação premiada. Bom ponto. E o Estadão agora, um pouquinho antes das 8, agora há pouquinho, 8 da noite, publicou nas suas newsletters o seguinte: um clima de delação, fim do mundo na Praça dos Três Poderes. Daniel Vorcaro já estaria negociando uma colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, de acordo com informações que chegaram ao Palácio do Planalto. E ele pretende puxar o PT e o governo Lula para o escândalo. Até o momento, nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos do Centrão são os mais citados na trama. Advogados próximos ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, afirmam, no entanto, que uma delação light, direcionada para atingir um determinado campo político e poupar o outro, não será aceita. Você acha que vem delação premiada aí? Acho que numa república normal é o caminho natural, seria a colaboração premiada, entregando todo mundo, né? Esse seria o mundo ideal. Não é o Brasil, como eu disse, tem uma casta e